passo agora. Então, levemos nosso pensamento, pedindo ao Senhor da vida que nos envolva nessas horas, que nos ampare, nos inspire e envolva-nos, a todos nós. Que as suas bênçãos sejam extensivas a todos, aos nossos irmãos que ainda não sintonizaram-se conosco, que recebam as nossas vibrações. Aqueles que puderem, bem-vindos sejam. Os ausentes, que seus lares sejam visitados. Bem como a equipe de companheiros desencarnados também, pedidos por tarefas outras, aonde estiverem, da mesma forma recebam as vibrações. E aqueles que participam conosco, bem-vindo seja, em nome da luz. Envolva a nossa irmã Elisa, a nossa irmã que desencarnou hoje, conhecida da nossa irmã, que as nossas vibrações também possam chegar a esse espírito, iniciando-se a sua readaptação da ambiência maior. Agradecemos por tudo e que a paz seja com todos os nossos familiares, conosco e os nossos vizinhos. Graças a Deus, damos por aberto a reunião de estudo da noite, contando com a assistência dos bons amigos que possam nos influenciar para o estudo da noite. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Hoje nós estamos estudando o livro No Mundo Maior. Estamos no capítulo 9. Eu não marquei. Ah, está aqui. Então, na segunda folha do capítulo 9, no velho, página 125. O seu é velho ou é novo, Jorge Luiz? O meu é velho, né? Então, logo no início, fez pequeno intervalo. Fez pequeno intervalo, está aqui. É isso? Então, eu Gostaria mesmo vou lendo. Gostaria que eu Tudo lesse? bem. Eu vou lendo aqui, mesmo. aí você fala aí. A gente vai... nós vamos falando, você também. Então tá. Então, fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica. Memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Olha só, hein, Jorge? Nós comentamos na semana passada, né, sobre essa questão desses reflexos condicionados, quando a Adelaide está, né, perguntando se encaixa no fato mediúnico, né, no ato mediúnico. E é sempre bom lembrar que existem dois tipos de reflexo, o condicionado e o incondicionado. Tá? O condicionado é aquele que algo faz, algo que foi condicionado. Por exemplo, o que é que Pavlov fez? Ele colocou um certo tipo de ácido na boca de um cachorro, o cachorro começou a salivar. Porque ele estava estudando algo referente à digestão, né? Olha só como começou o estudo. E depois de um tempo, ele começou a tocar uma sineta, quando o cachorro, né, ia... Boa noite, Consuelo. O cachorro salivava. Boa noite, né? Jorge. Boa noite. Eu tocava a sineta, o cachorro salivava. Aí botava o ácido. Depois de algum tempo, onde vai falar aqui, né, que a capacidade de memória mnemônica, né? Ele só, aí olha só porque condicionado, que ele só tocava a sineta, não colocava mais o ácido, a boca do cachorro salivava, né? E os incondicionados são aqueles que nós trazemos conosco, são muitos, muitos mesmo. Né? O próprio salivar, nós quando estamos com fome sentimos um cheiro de qualquer comida,
salivamos. Isso nós trazemos lá da pré-história, né? E, assim, muitos outros, se a gente for olhar, nós temos. E o André Luiz estava, né? Já gostou dessa história aí, né? Quer dizer que a mediunidade tem muito a ver com esse reflexo, e é o que o Calderaro agora vai afirmar. Sim. É só para a gente falar isso em condicionado, quando, por exemplo, num ambiente pessoal que gosta de bife, faz aquele tempero, aí vem aquele sabor Pronto. ao longe. Pronto. É isso. É, Né? A é carne por aí. assada, quando faz o feijão, o cheiro. Isso Pô, tudo que é chega em isso. É feijão. isso. É, por É quê? isso. Tudo começa nos reflexos, né? Exato. Reflexo vira instinto, e instinto vira o quê? Inteligência. Só que durante esse tempo todinho, nós fomos catando essas informações e estão alojadas, né? Lá O na parte de subconsciente. baixo do cérebro, É, o embaixo. subconsciente. Tá tudo isso, né? É interessante. Que Exato. aí quando algo lá no subconsciente Vem à vai, tona. né? É E o igual. condicionado. Vai, fala aí, fala aí. Pode falar, Não, o eu falei, o incondicionado. condicionado não. O condicionado é a partir do momento que, ou seja, nessa encarnação, né? Alguém vai me condicionar, né? A mídia, né? A velha propaganda. Não esqueça da minha calói. Compre Compre batom. batom. Isso. Eu pensei Né? também nisso. É, Então, nós, né, dessa nossa faixa exato. etária, fomos condicionados a isso, né? Exato. Mas É. fala. E eles são tão espertinhos que esse, a mídia, eles são tão espertinhos que eles trabalham sempre nesse condicionamento. Então aí a Uhum. gente, a gente vai, migra, por exemplo, a gente vê um vira-lata, às vezes fuçando lá né? Ele sente o quê? Porque através do odor, né? É igual quando a cadela está no cio, da mesma forma. São isso que é condicionados. Isso é o fator condicionante. Estamos buscando, falando aí das espécies animais. Eu não sei como é as outras espécies, eu acredito também que seja isso. Né? Por exemplo, um leão, né? Também ele marca território como? Através da urina. O cachorrinho também, quando você leva o seu cachorro, né? Eu não sei se é cachorro ou cadela, não sei, mas se for macho, ele é tão danado que é só ali onde ele faz o xixizinho dele. O rapaz aí não dá, mas ele já está acostumado. Quando não, se tem alguma coisa diferente, ele para primeiro, porque ele sente o odor. Não é isso? Esse é o Isso. condicionado. É só para a gente Quem ter marcou. Hein, eu tenho sentido, é quem conselheiro, tá aí marcou pra esse gente. território? Aí vai lá, É, faz o xixi dele, é meu é território. meu, é por aí. Eita! É. Então, Consuelo, Sim, Afrânio. fale alguma coisa para a gente sobre esses reflexos condicionados e incondicionados aí. Você Já já falamos um falou monte. tudo aí, deu uma aula, não tem mais nada para acrescentar aí. É isso mesmo. Né? mas Eu gosto. se tratando de mediunidade, é isso que a gente está falando. A gente ficou aí nas espécies. Na espécie animal, racional, e nas espécies Vamos chegar. O irracional. Calderaro vai chegar. Agora, Calderaro. agora a gente vai Né? chegar lá. Ó, podemos ir? Podemos ir. Quer ler, Consuelo? A Lourdinha entrou também. O Jorge está lendo. Alguém quer ler? Prima, boa noite. Boa noite, Quer ler, primo. Boa Consuelo? noite, família. Boa noite. Então, estamos fazendo aqui uma loteria. Quem quer ler? A Ludinha tem a voz tão bonita. Então, vamos lá, prima. A Elisa acho A que Elisa, entrou. A A Elisa Elisa, entrou, entrou? primo. Olha a Elisa aí. a Elisa chegou. Então, seja bem-vinda, Elisa. Estava todo mundo tirando aqui no caro coroa, paro ímpar, né, moedinha e aqueles pauzinhos mais curtos. Palitinho, o Quem é palitinho o mais palitinho? baixo. Quem é mais Cara, baixo, quem é ler? Mas o Jorge se prontificou, está valendo. então pode continuar, Jorge, não tem problema Vocês não. estão aonde, hein? Vai se preparando aí. Nós estamos na página, no livro antigo, 125. Aí tem o primeiro travessão nessa página aí. Eu não sei o livro novo, né? Aí Não, nós o meu é estamos. antigo, meu é internet. Fala para mim, no vamos a tua sugestão? Aí você tem Isso. abaixo, vai voltar Não, atrás? vamos começar aí, Começa, né? para não enrolar o mesmo. Achou, Consuelo? Não. Vamos à tua No livro sugestão? novo é 123.
Não, deixa eu falar para você. Capítulo 9 é o início da segunda folha. Pronto. Capítulo Mais ou 9, menos tá. 9. Tá? Deve ser. Deixa eu ver. Se ela acompanhar os travessões, eu acho que é o segundo travessão. É o segundo travessão, isso. Capítulo 9. Tá? Segundo travessão. Segundo travessão. Você acha Tem aí, lá, tem na lá. internet. É. Achou? Começa em sobremodo, os reflexos, alguns estudiosos, o instrutor ouviu-me pacientemente, a consulta exige meditação, depois fez pequeno intervalo, vamos à tua sugestão. Achei. Obrigada, gente. Tá. Então vamos lá. Vamos lá. A Elisa renunciou. Vamos nós. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínios de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Nós paramos aí. Foi. Vai falar ou vai continuar? Não, só comentamos, né, que sobre essa questão dos reflexos, né, condicionados, né, aquele famoso compre batom, não esqueça também a calói, etc, né? E são associações mentais espontâneas, porque foi trabalhado isso na gente, falando do papel da mídia em cima de nós, né? Que isso não é só nisso. As propagandas, elas tendem a ser bem rápidas, né? Curtas, rápido que eu falo, muita ação. Dá muita ação na propaganda, curtas, muitas cores, muitas paisagens e tudo belo. Quando eu vejo propaganda de gente tomando cerveja, né? Dá aquela água na boca. Quando eu saio na rua e olho para os botecos, não é brincadeira, não. Cadê a água na boca? Não tem nada a ver. Né? Então é isso aí. Isso é a mídia nos trabalhando, aproveitando esse estudo do Pavlov. Olha só, até hoje nós estamos caindo nessa. Tá? Alguém quiser comentar algo? Então vamos embora. Isto quer dizer... Ok? Alguém ia falar aí? Entendi. Então vamos lá. Isto quer dizer que imobilizavam matéria sutil, dependente do corpo denso, que jogavam as forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Olha só, isso está falando, nós comentamos ainda há pouco, né, você falou dos animais. Isso. Os animais já conseguem. Só vou adiantar um pouquinho que está lá na frente, ele está falando isso. Veja bem, é como fosse os humanos, né, conseguissem manter suas forças mentais no superconsciente, lá no alto. Os animais com aquela, né, consciência fragmentária já conseguem manter-se um nível bem adiante deles, bem acima deles, em relação a esse reflexo. Só que eles não têm condições de ser médios. É essa a pergunta do André Luiz. O Caldeirão está começando lá atrás. Ele só falou faltar aquilo, reflexo, instinto e inteligência. Só faltou falar isso, mas vamos lá. Se as consciências fragmentárias são as espécies, né, todas, do experimento, eram capazes de usar essas energias, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo, não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outras mentes em sintonia com a dele? Olha que pergunta aí. Faz aí. Então, o que acontece? Se o animal, né, de uma forma grosseira, por exemplo, o primeiro experimento de Pavlov foi o cachorro, nós falamos aqui ainda há pouco, né? Ele botou um ácido na boca do o cachorro salivava e ele foi tocando a sineta. Toda vez que botava o ácido, tocava a sineta. Um dia, ele falou, peraí, não vou mais botar o ácido, vou só tocar a sineta. O cachorro começou a salivar. Tá? Então, nós estamos falando de ondas mentais.
o barulho da sineta, as ondas de som da sineta, mexiam com aquela consciência fragmentária e provocavam o fenômeno. Agora vamos ver nós, homens, tá? Nós, humanidade, com um pensamento muito mais adiantado, tá? O Calderaro fala, né? Emissões, como é que o homem vai ceder a emissões de outra mente em sintonia com a dele? Ou seja, essa sineta, esse barulho da sineta, essas emissões, digamos, da sineta para o animal, será como se fossem as emissões nossa tocando para o plano espiritual e o plano espiritual para a gente e nós com a humanidade, com aqueles que também tocam a mesma sineta que nós. É interessante o negócio. Essa é a pergunta dele. É a comparação que ele faz aqui, que esses impulsos primitivos, né, nas células. Aí quando ele diz essas células, é no cosmo cerebral, né? Porque do animal é diferente no caso do nosso. Do nosso. Como a gente tem as células, mas os animais também têm no cérebrozinho deles, eu ouvi, não sei se procede, tem as células piramidais, que ficam tanto nas partes internas. Se tiver alguém aí que estudou biologia, acho que a Elisa pode até explicar isso para a gente. Eu acho que a Elisa manja disso aí. Não, eu estudei física, eu estudei biologia. Oi? Eu estudei física, não estudei biologia. Ah, é? Nossa. Então, no cosmos, por exemplo, nosso aqui, a gente tem aqui nas têmporas, né, na parte da frente, que liga a área motora e a área do aprendizado, é onde tem aquelas ondinhas que ele tem um nome técnico ali, é justamente aí onde, quando ele toca o sininho, os animais, ou seja, memoriza e essa informação vai para o sub. Então isso daí se passa a ser o quê? Uma conquista. Quer dizer, conquista entre aspas, né? E nós, o Afrânio comentou, compre batom, a questão da hipnose, vamos dizer assim, né? E então isso se torna para nós, esse chamado reflexo incondicionado. A gente tinha conversado isso aí no começo. Tem o condicionado e tem o incondicionado. Por que determinados estímulos nos acometem? Nós somos acometidos, né? Assim, determinado tipo de impulsos muito violentos estão adormecidos em decorrência de determinado tipo de atitudes, de ações e atos. Mas como nós estamos falando de mediunidade, né? Aí que entra o Afrânio. Quando fala sobre essa questão que você falou, a Joana de Anjos chama de atavismo. Há o atavismo, tá? O atavismo, digamos, do homem, o atavismo da coletividade. Então, muita coisa está dentro desse nosso... Porque o que é o aprendizado, né? O aprendizado é assim, digamos, um monte de conhecimento que nós vamos adquirindo, de reencarnação para reencarnação, nós já chegamos com aquilo. E o que está por fora, né, no dia a dia da sociedade, vai estimulando isso que está lá guardado. Tá? Assim como estimula o lado moral, o lado isso, o lado aquilo, também o lado do conhecimento, do aprendizado. Por isso que há coisas que existem em civilizações. Na nossa tinha até pouco tempo o famoso leite com manga, né? Ninguém podia, pelo amor de Deus, leite com manga não. Né? Se você tomar um sorvete de manga, tinha que perguntar, tem leite nesse sorvete? Senão eu vou morrer, né? Então havia isso, que se tornou uma coisa, um atavismo da nossa sociedade. Uma coisa de 200, 300 anos atrás, já se tornou um atavismo. Então há esse atavismo também coletivo. Isso tem muito a ver com a famosa palavra que a Elisa conhece muito, né, que tem um amigo nosso que gosta de falar, reforma íntima, né, Elisa? Reforma íntima. Né? Que é justamente onde nós vamos bater com esses atavismos nessa palavra aí, tem muito a ver com esses reflexos condicionados. E incondicionados também. Tá? Então, aí, vamos lá? O que você falar? Deixa eu só até explorar mais um pedacinho que eu acho bem interessante. Ele coloca para a gente, aqui onde nós paramos, tem a interrogação. Aí tem uma linha mais acima, 2 linhas, quando ele fala assim, provocando,
a repetição de determinados fenômenos no mundo celular, no corpo celular. Que prodígios não realizará na mente de um homem? Você aí acabou de falar nas questões de cultura, né? Você falou aí do leite, que isso daí foi questão porque o africano não podia beber leite, né? Que, enfim, essas coisas todas, né? Então, leite com manga não pode, por esses negócios aí. Então, esses detalhes aí, pá, vamos para frente. Mas, em se tratando de cultura adquirida, a gente quando lê, vamos lá, tratando de mediunidade, quando a gente lê, nós estamos lendo aqui, né? Então, essas informações, você falou, temos o castelo, tem o primeiro andar no subconsciente, tem o segundo andar, que é o consciente, e tem o outro superconsciente. Então, todo esse conhecimento que a gente, através da leitura, hoje, talvez, a gente está, gagagui, gagagá, não consigo falar, não aprendo, mas esse aprendizado está indo para onde? Para os porões. Então, esse é conhecimento adquirido. E isso Exatamente. será, né? Olha o reflexo quando entra e quando ele fala assim, Se na torna mente do reflexo homem. incondicionado. Incondicionado. Se Exato. torna, porque vai ser cutucado. Opa, isso eu sei. Exato. Né? Quando chega uma pessoa nova no centro e leu a primeira vez aquilo, isso aqui eu conheço. E dando a falar. Aí tem um montão de pessoas antigas, né? Lá no centro, está todo mundo voando. E o cidadão está falando, fazendo uma preleção, né? Esclarecedora para todos nós. É esse negocinho aí, que nós até então desconhecíamos. Agora não, as coisas estão ficando mais claras para nós. Graças a Deus o estudo, né? Como diz Platão, aprender é recordar. Olha só. É isso aí, aprender a recordar. 400, 500 anos antes de Cristo, né? Ah. Meninas, falem alguma coisa. As três estão caladas. Qual o clube de bolinha aqui? Só a gente que fala. É por isso que tem que passar a leitura para elas aí. Consuelo, Elisa, Prima, falam nada? Paramos na interrogação. Não, por enquanto não. Porque tem a ver, olha aqui, dá para falar assim, ó, mas e as emissões de outras mentes em sintonia com a dele? Foi isso que nós falamos, a comparação que ele está fazendo. Exato. Aí, por exemplo, o outro pensa em mediunidade. Por exemplo, deixa-me só, Afrânio, desculpa, deixa eu só explorar só um detalhe. Numa reunião mediúnica, seja de psicografia, educação ou desobsessão, não, desobsessão não, é aproximado. Mas vamos assim, numa educação mediúnica ou numa reunião específica para o desenvolvimento de mediunidade descrita. Os espíritos benfeitores estão lá nos domínios. Eles, por exemplo, eu vou usar essa palavra assim, ondas mentais, tá? Então, um instrutor ele pode vibrar em 2.000 ondas cerebrais, ondas mentais, RPM, por minuto. E nós, médios, por exemplo, em 800. Por isso que a espiritualidade pede para quê? Uma boa leitura, para quê? Ganhar conhecimento, melhorar a nossa sintonia. E nós, aí o conjunto todo fazendo esse trabalho vamos dizer assim, de varredura, ganhando conhecimento, etc. e tal, vai favorecer para aumentar mais ainda o padrão. Porque os benfeitores espirituais eles só conseguirão manter a sintonia com a criatura se todo o conjunto favorecer para nós aumentarmos o nosso padrão, até onde for possível. Porque nós não vamos chegar a 2.000 nunca. Aí eles podem chegar, digamos, até 1.200. Uma defasagem de 800. É igual lá na Cidade Estranha, quando o André Luiz e o Gúbio baixaram o padrão vibratório. Aí eles se tornaram o que? Visível para o povo lá. Mas nós não estamos falando disso. É só uma digamos assim, desculpa eu tomar esse tempinho, só como uma ilustração para nós, tá? Do que você falou, tem dentro, para ver esse próximo ponto aí. Dentro. Próximo. Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. É isso que você falou aí sobre essa questão. Por quê? O que acontece?
né? O benfeitor, seja quem for, que quer passar uma mensagem pelo médium, né? Primeiro precisa que ele tenha uma bagagemzinha para retirar de lá o que ele quer passar, ter uma ajuda. E em seguida, também tem a questão moral, por isso que esse aí, esse preço em valor próprio. Então, há necessidade de quem tem uma mediunidade ostensiva realmente se esforçar para se melhorar tanto intelectualmente como moralmente. Quer dizer, tudo isso, né, porque o instrutor, quando vem passar uma mensagem, né, ele precisa de um campo para melhor aproveitar, né, porque, conforme falou na outra instrução da semana passada, vulgarizar a ideia, né, que é para que todos, né, e quem tem que estar lá recebendo, se preocupando com isso, que é muito importante, e só através de estudo que nós vamos conseguir essa bagagem. Né? Depois que nós tivermos bastante, como diz aquela história do Samitiba, né? Toda vez que abrimos uma porta, tem centenas de outras depois. Ou seja, o negócio é infinito, o conhecimento é infinito. Né? Meninas, não falam nada, estou preocupado com as três. Acho que elas estão. Bloqueado aqui. Né? Então vamos lá. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona fervorosa procura. Ninguém receberá. Vai falar? Não? Não, só vai falar isso, está aí bem claro. A elevação condiciona fervorosa procura. Hã? É isso? Uhum. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem suor da sementeira. Tá aí. É esforço, né? É vontade, é dedicação. Se eu não sei hoje, não aprendi hoje, mas, poxa, é igual uma leitura, né? Você lê uma, duas, três vezes para nos ajudar, né? A ter uma ligeira e de repente, quem sabe, né? As coisas vêm brotando. Enfim. Lamentavelmente, porém, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecerem tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. Não, aqui também, veja bem, o Calderaro está trabalhando nos dois lados, está falando sobre a questão de quem está trabalhando, né, o médium, e daqueles que também estão ali juntos, que depois ele vai mostrar para a gente aqui uma reunião mediúnica com a médium chamada Eulália, tá? E ela realmente não era intelectualmente elevada, e o médico que passava a mensagem por ela tinha dificuldade de passar as mensagens, passava o mais light possível, para que todos compreendessem e ela pudesse transmitir o mais puro possível, né, a mensagem. Mas o pessoal cobrava. Aí vem o cuidado da questão, que também o Caldeira está falando também sobre a questão do animismo, da questão anímica. Tá? Todo mundo exige que o médium seja completo. Mas o médium é uma pessoa que está passando pelos mesmos processos que todos nós, de aprendizado. E, infelizmente, tem uns que não querem muito aprender, né? Querem ser médium. Eu sentei na mesa, tá bom, é o suficiente. Né? Mas é por aí. Eu estou lembrando aqui, Afrânio, até para as meninas também, capítulo 16, lá no Missionário da Luz, o caso lá da incorporação que ocorreu com um ex-dirigente de um núcleo espírita por nome de Dionísio. Ele era também um pouquinho assim, o que está lá escrito lá, o que criticaram, eu até fiquei com pena da Dona Otávia. Fiquei com pena, eu li e até hoje eu releio, como nós, médios que produzimos a passividade, como nós, né, que o pessoal quer ver para crer. É isso aqui, ó. Ela, e o marido dela era aquele pinguzão, quando chegava em casa, era o ditador. Estou errada, Frank? Era fogo. Então, nós, né, achamos que as coisas... Estou usando nós, eu tenho que me incluir aí. Provavelmente eu fui também assim, né? Enfim,
o pessoal, depois da comunicação, teceram algumas críticas depreciativas. Falaram de animismo, falaram de mistificação. E são amigos nossos, companheiros de trabalho. É isso aí. E algumas pessoas que querem sentar à mesa e querem faculdade, né? Chegar aqui, eu me lembro muitas vezes, o Chico Xavier tinha um hábito de botar a mão, né? Quando encarnado. Eu falo o hábito que isso é quando encarnado. E a mensagem vinha, tirava o papel e todo mundo não queria fazer o mesmo, lá esperando. Pois é. Tá aí, né? Só isso que eu vou falar. Tá com o lápis na mão, ainda psicografando? Ele está sem ponta. Tá Pedi ao meu filho, psicografando me dá lá, uma ele. caneta. Ele me deu um lápis sem ponta. Aí depois ele trouxe a caneta. Tá psicografando lá, Elisa. É. Ela não desbloqueia, nem assim desbloqueia. Tá psicografando aí, Consuelo. Desbloqueia aí e fala. A Frane só vai psicografar na próxima encarnação. Por enquanto, ele vai ficar no lápis quebrado. Não tenho assim muito... Acho que não, vou continuar no lápis quebrado mesmo, algumas encarnações. Deve ter uma forma. Então vamos lá. Imaginou escrevendo? Não vai dar certo, não. Não devo beber muito. Vamos lá. Bem, o instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados. No campo tríplice das forças mentais, perispirituais, fisiológicas, compreendes a dificuldade? Forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Força mental está aí dentro disso, dessa sintonia, dessa condição de nível elevado ou não, tá? São as forças mentais. Que ele, né, através dessas energias mentais, vem a mensagem, vem lá, seja o que for. E, às vezes, ele também, veja bem, tem dia que, né, nós não estamos legais. Exato. Aí vem a questão do perispiritual também. É a afinidade fluídica. Afinidade fluídica, né? E outra, fisiológica. Tem dia que aquele lance está passando mal, realmente não deve ir para a mesa. Está bem, deve. É evitar. Então, ele está falando. E as pessoas cobram, não querem saber o que está passando por dentro do médium, né? Aí vem, pô, esse cara aí, animismo, é isso, é aquilo, por aí tudo, né? Aí ele está falando que compreendes a dificuldade. É isso. Viu, Elisa? Deixa eu sem escrever nada. Prefiro não escrever nada. Deixa eu ficar quietinho como eu estou aqui, que tá bom. Eu não sei se foi o Emanuel que falou. Você vai ser, acho que anjo de guarda também. A questão, eu não sei se é isso, né? Com relação a essas questões. O André Luiz, quanto tempo levou afinizando-se com o Chico para mandar informação? Você lembra disso? Quanto tempo? Eu voltei 700 dias ininterruptos ali, todos 700 dias. 700 dá... Então, 2 anos e pouco. 2 anos e pouco, né? Então, ali, né, ininterrupto. E o Chico Xavier, ele via esse senhorzinho lá. Eu acho que não era tão difícil afinizar com o Chico, que quantos espíritos passou pelo Chico, né? Tá difícil afinizar com a Frane, aí é complicado. Mas mesmo assim, 700 dias. Eu voltei, o Jacó queria no mesmo dia escrever, né? Eu pensei, calma aí, não é assim não. Você vai ter que primeiro criar essa afinidade fluídica para que possa passar, e realmente, né? Ele conseguiu escrever um livro maravilhoso, eu voltei. Maravilhoso mesmo, né? Quer dizer, através do Chico. Mas precisou também de... Não foi assim, cheguei, ele quis, não cheguei. Por isso que eu falo sempre, espírita tem que ler o livro Voltei. Tem muita informação lá que, poxa, não temos, nem mesmo na série André Luiz não tem. Porque é ele, espírita, ele que todo mundo achou que, entre aspas, ia para o céu, né? Um cara que fez um trabalho maravilhoso dentro da FEB, não foi bem assim. Lê do engano, né? Lê do engano. Que nem como é que é? Lá do nosso lar, a mãe do Lísias, né?
Dona Laura, né? Dona Laura? Laura. Dona Laura fala para o André Luiz, tolinho, né? Por aí mesmo. Tá? É isso mesmo. Então, aí está aqui escrito assim, compreende as dificuldades e muitos de nós deveríamos, né? Tá aqui calcado nessas informações aí, né? Mas é assim, a gente vai aprendendo, devagar e sempre. Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiados fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade, em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, esse instrumento aqui é médium, tá? É-lhe imprescindível haver aprendido a ceder. E nem todos os artífices da oficina mediúnica, como nós também, da mesma forma, outra palavra, realizam a breve trecho tal aquisição que reclamam, olha aqui, ó, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada à compreensão do bem coletivo. Estou até sublinhando aqui, ó. Avançado espírito de concurso fraterno, estou sublinhando, e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Oh, meu Deus. Isso é o pior, né? Cala sua boca. Tudo aqui é difícil. Um CD é difícil. Né? CD é difícil. Né? E agora vamos só nesse aí. Atritos com opinião alheia. Eu fiz uma brincadeira aqui agora. Eu falei assim, se eu fosse médico psicografia, o espírito ia chegar para mim, não devemos beber. Aí vamos supor que eu gosto de uma pinga, né? Eu vou botar lá muito, ou seja, pouco pode. Então, esse aí é um grande problema, né? Porque a mediunidade tem que ser o mais passiva possível, ou seja, ceder. A mensagem nem sempre vai vir como nós queremos ouvir. Principalmente quando a gente está merecendo tomar aquela bronca, né? Isso aí é uma coisa normal, né? Você me permite? Depois. Então, isso aqui é o grande problema nosso devido a uma coisa muito forte em nós, né? Se chama orgulho. Bateu de frente com o nosso modo de pensar, de viver, de falar, Nossa Senhora. A gente pode até fazer, mas né, os dentes quase mordendo. É o grande problema aqui. 4 coisas aqui, mas eu acho que a opinião alheia, ou seja, bater de frente com algo que a gente não quer ouvir, não gosta de ouvir e não quer vulgarizar, passar para diante, é complicado. Complicado. Meninas, por favor. E tem personalismo, né, Fábio? O personalismo é muito forte. Nós somos seres encarnados, envoltos nessa sociedade enlouquecida que a gente está, e a gente, como parte da sociedade, é igual a ela, né? Tem um personalismo que é muito forte. E tem aquela coisa de eu quero escrever para não ficar por baixo dos outros que já escrevem, né? Tem essas coisas todas juntas, que a gente, quando começa, não pensa da forma que a gente pensa hoje. Não tem a maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, que a gente vai descobrindo. Talvez, se a gente tivesse tido um estudo mais aprimorado da situação, não tivesse sido jogado logo na mesa mediúnica, a gente tivesse tido tempo de aprender isso. Que o pessoal acha assim, bota ele sentado na mesa que ele vai escrever. Mas não precisa aprender nada, é só sentar e escrever.
né? No começo eu me questionava, é só sentar e escrever, não tem que aprender nada, é só pegar o papel e escrever, e se a gente escrever uma besteira, entendeu? Você ainda não sabe discernir, ainda não aprendeu como discernir. Então pode vir uma besteira, né? Aí, E analisa. Eu não tive esse problema. Como não escrevi nada, não falei nada, não tinha esse problema. É. Fala, Jorge. aí se a mensagem não foi uma mensagem adequada, coitado dessa pessoa, né? Ou seja, né? Vai ser fritada pelas pessoas mais, né, digamos assim, antigas, frequentadoras da casa. Aí, quer dizer, poderia vir a ser um bom instrumento, e aí a criatura fica desestimulada, se retrai. Exatamente, ou vai afastar-se. Entendeu? Será menos um a participar. Deixa eu só comentar o que eu tinha pedido ao Frânio aí, por gentileza. O Kardec, ele tem na Revista Espírita, não sei se é 1856, isso foi lá no centro, o Marco Aurélio levou esse... Eu tenho esse texto, está lá onde o Marco está estudando lá, que eu chamo de escritório, ali uma outra quartinho que tem lá, uma salinha. Enfim, está lá o texto. O Espiritismo obriga... Conheço o texto. Conhece o texto, né? Marco Aurélio. Não, Marco Aurélio Já tem... Eu não sei se você estava lá presente ou não, eu não me lembro. E recentemente a Tereza puxou esse texto, está estudando na segunda-feira. Então é óbvio que não me obriga. Quando eu citei isso no terreiro umbandista, onde a gente faz o trabalho mediúnico, ajudando lá o pessoal, eu coloquei isso. Olha, eu entendo, com todo respeito, é isso que ele está pedindo aqui, ó. Quando ele fala da serena superioridade aos atritos de opiniões alheias. Eu me reservei, é óbvio. Também não vou comentar com ninguém, vocês não sabem quem é, eu estou aqui comentando. Porque a pessoa tem conhecimento espírita. E ela, né, disse, qual é o problema de eu ir ao carnaval, estar lá no meio e tomar a minha cervejinha? Não era o momento adequado. Está dando para pegar? Eu sei que a doutrina espírita não vai impedir de você, o arbítrio é seu, de você fazer. Mas você, como uma criatura que tem um pouco mais conhecimento, né, em relação a muitas outras pessoas, a gente não pode também sair por aí como o caso da lá, o que come batom. Por quê? O dono da verdade, né? Exatamente. Assim, né? Então, com todo respeito, com todo apreço, eu sei que não. Eu sei que é um perigo para mim ir para uma ambiência dessa, onde a vibração é muito telúrica. Eu não sei das minhas enfermidades morais, né? Então, isso não é reflexo. Portanto, um espírito Mas isso não seria para qualquer pessoa, gente? É para qualquer pessoa. Não. Se você é médium ou não, né? Nós que lemos um pouco, né? Eu, pelo menos, leio um pouco, né? Você sabe que o ambiente não é bom. Né? Você sabe que até quando a gente é jovem mesmo, a gente sai tudo, a gente sabe que o ambiente não é legal, né? Meus filhos saem e vão para esses lugares, eles sabem que o ambiente não é bom. Então você sabe o que você está fazendo, né? Não precisa ser um grande estudioso para saber disso. Então, se você é médio, 2 vezes mais, né? Você sabe o que vai chegar perto de você, porque você já tem uma abertura um pouco maior, né? Então, como nós estamos? Por que essa pergunta, se tem alguma coisa demais? Sabe que tem, né? Sim, nós compreendemos, mas nós estamos tratando aqui das questões do reflexos condicionados e incondicionados. Então, se a criatura ela tem a paixão muito acelerada, não tem o controle, podemos encontrar uma criatura. A semana passada o Afrânio não falou de uma menina que no carnaval foi visitar uma senhorinha que estava doentinha e no meio do caminho alguém queria estrupá-la e do nada apareceu lá uns guardas que algum benfeitor inspirou e ela ali resgatou o passado dela, não incriminou os camaradas. Então, eu estou só citando isso porque nós temos um sim e um não, né?
que vai nos dar crédito ou não. E às vezes aquele sentimento que está lá adormecido, a gente... encontrei. E os espíritos, às vezes, nem estão lembrando, mas encontrou o boneco aqui, dançando aqui, né? Ou participando, assistindo lá o troço. Digo, espírito. Aí podem me chamar até de extremo. De extremo, né? Vamos dizer assim, fanático, seja lá o que for. Não me incomodo. Mas aí o cidadãozinho, opa, ele conviveu comigo lá nas terras romanas. Espera aí. Olha aí, é agora que eu vou começar a influenciá-los. Aí começa a vir à tona aqueles pensamentos que estão adormecidos. Sentimento ilhado, morto amordaçado, volta a incomodar. Aí é o Fagner. Eu paro por aqui. Mas vocês não acham que isso pode afastar muitos jovens da religião espírita? Jovens, que eu digo jovens, assim, que está de 20 e poucos anos, porque se a gente começa a frisar muito determinadas coisas, o jovem vira, bom, já quer, então deixa para mais tarde. Cada jovem é um espírito. Meus filhos nunca foram para balada, nada disso. Eu nunca proibi eles. Não bebe, eu nunca proibi de beber. Não fumo, nunca proibi de fumar. Acho que viram antigamente, né? E falar desse aí, eu não quero copiar, não. Deve ser isso. Porque, né, eu fui exemplo uma vez. Então, eu acho que ele não afastou eles do espiritismo. Não afastou eles de nada. Cada espírito é espírito. Tem espírito que precisa disso. Agora, o problema é que o Jorge falou uma coisa muito séria aí. É o despertar. Porque a Dona Laura, quando vai reencarnar, a Dona Laura, o livro Nosso Lar, é uma sumidade, né? O espírito não é elevado, mas tem um conhecimento enorme, tudo. Ela tem uma opinião firme, positiva, né? E ela fala, vou reencarnar em André Luiz. Poxa, na situação que a senhora está, André Luiz não, um ministro, né? Ela fala, mas há algumas feridas que estão cicatrizadas, mas ainda estão naquela casquinha, né? Ainda não estão totalmente lacradas. Qualquer coisinha arranha, né? Quando a gente tem uma ferida, aquela casquinha, fica aquela pele bem lisa, bem fina, né? Qualquer coisinha volta a arranhar. Esse é o grande problema. Agora, proibir, o espiritismo não proíbe, mas tem que alertar quanto a isso. Cuidado para não ir muito fundo. Eu quero ir numa festa, vai, mas cuidado para não ir muito fundo. Não é proibir também, que aí vai revoltar, aí já entra outros detalhes, né? Mas fala, devagar, o que você aprende, o que você escuta. A Dalila sempre já conta essa história desde aqui, a questão do médico que a Dalila foi, né? E o cara falou, puxa vida, quando a Dalila foi no médico conversando, mas viu o retrato de uma senhora, falou, eu conheço essa senhora. E o médico falou, minha mãe. Tá, é fulano tal mesmo, é espírita, eu também sou espírita. Ele, o espiritismo. Não, sou espírita? Não, não sou. Fiz a minha, como é que se fala? Toda a minha infância e juventude foi na doutrina espírita. Conheço bem tudo, li, estudei e tal. Não sou espírita, mas, né, eu tive algumas dificuldades, olha assim, algumas dificuldades quando eu era novo. Porque eu ia para os embalos e não bebia. Né? Os outros pegavam aquela história, né, que prenda suas cabras que meus bodes estão soltos. Eu nunca fiz isso. Nunca desrespeitei menina nenhuma. Né? Quer dizer, ele foi nas palavras, fez tudo, mas dentro de uma linha mas é normal. uma questão já de caráter, né? Pois é. Você já traz o teu caráter. Isso aí... Não, e ele aprendeu também com a doutrina muito. Ele fala isso, graças à minha mãe, graças à doutrina, que ele fala. Só que ele falou, eu não fui um jovem normal, que ele falou para Dalila. Eu não fui um jovem normal. Mas faz parte disso, né? Nós não podemos proibir nossos filhos de tudo. De nada, aliás. Temos que, né, isso aí, esclarecer. Olha, orientar, isso. né? Você fala, você orienta. Agora a escolha é de cada um. Quero na festa, vai. Agora, olha lá, pode rolar isso, rolar aquilo, não pega, né? Assista, mas não pegue, evite. Né? Só isso. Pode ser, olha só, já casos que eu já ouvi de ex-alcoólatras e 40 anos de idade conseguiu vencer o vício. E de repente começou a entrar muito na farra, na folia, voltou a beber e foi um final de reencarnação ruim. Olha só. Não era para ele beber aquela reencarnação. Mas a proximidade em excesso com a bebida, eles voltaram, gostaram, já tinham no sangue aquilo, né? Já era problemático com eles, né? E a reencarnação, né, não foi muito bem um sucesso, né? Já vi algum caso desse, em algum livro que eu não me lembro, eu vou procurar essa historinha aí.
Eu Não. acho que tem tudo a ver Fala, com a palavra fala. que Jorge usou, despertar. Cada um tem um despertar diferente, pode ser tardio, pode ser cedo, entendeu? Eu vejo bem a minha filha fez evangelização infantil, fez mocidade, mas vivia no meio das amigas que bebiam, que saíam, que iam para a balada, e ela ia. Eu mostrei aquele filminho que a gente apresentou numa palestra, Jorge. Você se lembra do cara bebendo numa festa? Do Moreirão, o Afran. Então, mostrei. Atua na Epiglote, né? É, Chamando. Né? Meu primo, tá? Cláudio Moreira. Mostrei o filminho, mostrei aquela. Uma vez você deu um papel sobre o cara que era alcoólatra. Eu mostrei tudo isso para ela. Então, é aquela pessoa que sabe, que entende, que conhece, tá? Que sabe o que está por trás, mas gosta de ir com as amigas para balada e tal. Ela não toma porre, ela toma vinho. Eu não nego que ela toma. Ela adora vinho, ela é estudiosa de vinho, entendeu? Escolhe os melhores buquês, não sei o que. Eu falo para ela, cara, não estou entendendo nada que você está falando. E ela bebe cerveja, já foi à festa da cerveja na Alemanha mais de uma vez já. Mas eu considero assim, que com a bagagem que ela tem, o despertamento dela vai chegar na hora certa. Na hora certa. Não, de repente o comportamento lá, né, Elisa? Você não está vendo, de repente o comportamento é normal. Não tem nada de, assim, moralmente possa afetar. Não, moralmente ela não é uma pessoa, entendeu? Moralmente, o trabalho foi feito. Moralmente, ela tem consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Não, toda hora eu estou lembrando a ela, mesmo com as questões de trabalho, não fazer aos outros o que você não quer que faça com você. Eu falo isso para ela o tempo todo, entendeu? Para balizar ela sempre nessa situação. Agora, o resto vai vir quando ela despertar. Não adianta ficar falando na cabeça dela que não vai mudar nada. Ela só vai me achar mais chata, cada vez mais chata, entendeu? Quer ver o que ele coloca mais abaixo aqui? Vem enriquecer o comentário. Ele diz assim: para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Moradia dos princípios superiores. A parte de cima do céu. Exato. Né? É isso aí, a pessoa, através de quê? Dos bons atos, das boas palavras, dos bons pensamentos e oração. Ninguém vai mudar ninguém. A criatura que, mediante, digamos, Deus, no caso evangelização, tinha um ditado na evangelização, lá no Maria Vaz, que dizia assim, a semeadura, acho que é isso, não é? É mais ou menos isso, mas não é bem isso, não. A semeadura, mas a colheita é obrigatória. Não é bem assim. Compete a nós a educação na evangelização infantil. Mas se os resultados não forem assim adequados, eficientes, competirá a Deus, porque esse conhecimento que eles receberam, isso lhes servirá de ferramenta, ou no final da própria existência, ou antes, ou mesmo depois. Por exemplo, a idade da sua filha, meu filho também é a mesma idade, os filhos da Consuelo também, tudo regula a mesma idade dos nossos. Tiveram e são orientados. Então, mediante esses circunstantes da vida, né, às vezes começam a perceber, não é isso que eu quero, tem que mudar. Poxa, a minha mãe frequentava, poxa, eu acho que ali é legal para mim, e o alto vai encaminhar até uma namorada ou um namorado, mais ou menos com a mesma linha de pensamento, se não é, alguma coisa, e as coisas vão mudando. Para mim não foi assim, né, Elisa? Para mim também não foi. Eu também torço por isso o tempo inteiro. Entendeu? Aí o rumo vão, né? Porque, quer dizer, então aí compete isso a Deus. E é o que muitos de nós ainda não nos apercebemos quanto a isso. Né? Eu estou falando isso porque eu vivo nesse meio há muitos anos. Pois é, então... Gente, mas eu acho o seguinte também, eu não sei, posso estar errada, mas a educação espírita, a educação cristã, não é espírita, a educação cristã foi dada, né?
aliás, é dada, né? O tempo inteiro. Falo, canso de falar, falo de novo. Quer dizer, de uma forma, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, eu acho que molda de uma forma ou de outra o caráter da pessoa dentro de casa. Quer dizer, pode sair para balada, mas chega num certo ponto que não passa dali, entendeu? A pessoa está com aquele aprendizado dentro dela que não deixa fazer determinadas coisas. Nem que seja por pedido, por oração de mãe, por alguma coisa. Eu acho que os filhos, quando a gente ensina, fala, quando se depara com determinadas situações, eu acho que esse ensinamento deve falar alguma hora, né? Acredito eu que deve, porque é o que eu estava lendo hoje, ninguém nasce numa casa por acaso, né? Você nasceu onde era para nascer, né? Então, se a gente está aqui para orientar, para falar, é porque esses filhos, de alguma forma, vão ouvir o que você está falando, né? Porque se eles foram colocados na tua responsabilidade, é para você trabalhar essa responsabilidade, né? Se os pais também não podem dizer, eu falo, não quer me ouvir, dane-se. Não é. A gente tem que bater, sabe? Ser água mole mesmo, em pedra dura o tempo inteiro. Falar, para quando aparecer determinadas situações, sabe? Aquele ensinamento está lá dentro, está guardadinho. Eu acredito que seja assim, eu acredito que está guardadinho lá. Não, você não tem que dizer que eu acredito, não. É assim. É. Tá? Você está coberta de razão. É isso mesmo. Entendeu? Na hora de um vou usar a linguagem, né? Assim, vulgar, né? Quando pega para capar, aí, peraí. Não. Né? Vai mudar. É por aí. Mas... eu acho, exatamente, eu acredito que seja assim. Alguma hora, todo ensinamento que Deus colocou essas crianças, né, esses espíritos, na nossa responsabilidade, não é assim, eles têm a vida deles. Não tem a vida deles, não. Se eles são nossas responsabilidades, é até a gente morrer. Né? Eu acredito nisso. Eu acredito que estamos aqui para isso. Eu já escutei muitos pais falar, mas já ensinei o que tinha que ensinar, agora é por conta deles. Não. Se eles estão morando embaixo do seu teto, se eles ainda são sua responsabilidade, eles podem estar com 40 anos, 50 anos, mas a responsabilidade é tua, porque eles foram colocados à sua luz, à sua responsabilidade. Né? Senão, Deus botava em outra casa. Jesus colocaria em outra casa. Né? Vamos ver a pergunta 583 do Livro dos Espíritos. Está bem distante de mim o Livro dos Espíritos. Eu não tenho ele em mãos, não, tá, Fran? Peraí, deixa eu ver aqui. 583. A Lourdinha saiu? Sai. 583. Passei, peraí, já estou chegando. 587, 582, 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? É mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Vamos lá. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então tá aí, o grande problema. O pai é obrigado a desviar o filho do mau caminho. Lógico que ele não vai conseguir sempre. Então é isso aí, Consuelo. Tem que ser persistentemente, ser firme, tá? É isso aí. Tá aí a resposta, bem firme. Quanto maior será a tarefa, mais pesada é a tarefa. E maior também o mérito, porque houve um esforço muito grande. Mas se desistir ou começar a deixar para lá, realmente fica complicado. Né? Vai a letra A, que é só o contrário dessa pergunta. A mesma 53A. Lê aí, Elisa. Peraí, eu fechei o livro, que eu achei que você não ia pedir a letra A.
Eu vou ter que sair, tá? Eu peço desculpa Tá bom, pelo vai que lá. eu te disse no começo. Tá? Já Deixa, Não, vai deixa lá, ela vai lá. terminar, Vai lá, deixa vai. ela terminar a linha A aí, que eu já estou atrasado. Aí, Tá. 5, 8, 3, né? 3A. Ah, Estava lá, eu achei que você não ia pedir, fechei o livro. Competente. 583A. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? A resposta é: Deus é justo. a resposta, né? Deus é justo. Houve justiça, houve esforço dos pais para se melhorarem, para acompanhar o filho. Deus é justo. Então, nós temos que tomar cuidado com esse Deus é justo, tá? Vamos fazer a nossa parte que é melhor. É duro, é difícil, mas vamos embora. Não vamos desistir. Tá, É isso aí. pessoal, boa noite aí. Desculpa aí, tá? Tá. Até a próxima. Falou. Então vamos parar aí. Já deu a hora também, né? São 8h31, né? Boa Isso, Vamos parar nesse parágrafo para conseguir a edificação dessa natureza, né? Peraí. Em meio desse parágrafo, né? Pareci. Me perdi aqui, cara, falando. Não, vai lá no início, ó, buscando o símbolo mais singelo. Já achei. Achou? Para conseguir Então, edificar marcou. a natureza, faz-se mister, já achei. Achou? Marcou, Consuelo? Marquei. Isso. Página- Vamos deixar marcar minha que a aula página que vem a gente 117. não perde tempo procurando na próxima aula, né? Então tá, o meu é 126. Tá? Bom, então é isso aí, gente. Tá mais uma etapa vencida. Mais um estudo realizado, graças a Deus, né? E, mais uma vez, aprendemos alguma coisa, né? Mais um pouquinho, né? Como diz de grão em grão, a galinha enche o papo, nosso papo tá cada dia um montãozinho, né? Então, segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, estamos acabando já o capítulo 13, não sei que nós estamos, acho que é o 19 agora, nem me lembro bem, mas mais ou menos isso, né? E logo a seguir já vem o capítulo 14, já devemos começar agora, segunda-feira mesmo, e a vida continua, né? Esse é outro livro. Segunda-feira. Desvida que Oi? segue. E a vida Vida continua que é outro livro, hein, Afrânio? eu não falei, não foi o Evangelho segundo o Espiritismo, não? Falou. Ah, bom. Eu sei que eu estivesse já nesse estágio aí eu realmente ia procurar o caldeirado para me cuidar, porque o negócio estava feio. Bom, gente, é isso aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa, vocês duas? Não. Hoje foi só o Clube do Bolinha? Volta, Elisa, volta, Elisa. Bom, quem